TikTok nesta hora. Primeira Timóteo, capítulo 4, verso 4, aliás, verso 3, né? Nesta hora. E o texto aqui vai falar sobre casamento, matrimônio. Aqui no versículo 1, Paulo está dizendo que o Ruach HaKodesh diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a Emuná. Eles darão atenção a Ruaches, no latim é espíritos, no grego é pneuma, o hebraico é Ruach. Darão atenção, ouvidos a Ruaches enganadores e ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta, né? Como se tivesse sido queimada com ferro em brasa, ferro quente. Essas pessoas ensinarão que é errado casar. Então, nos últimos dias, virão doutrinadores, ensinadores, pregadores, falsos profetas, falsos doutores, falsos mestres, falsos pastores, falsos pregadores, pregando que é errado se casar, né? É errado o casamento, o matrimônio. E que é errado comer alimento. Eu vou falar sobre isso aqui, né? Essas pessoas ensinam que é errado casar. Vou continuar falando sobre casamento, né? Mas o texto diz e que é errado comer certos alimentos, mas Deus criou esses alimentos para que aqueles que creem e conhecem a verdade os comam depois de terem feito uma oração de agradecimento, né? É dito que a palavra da oração dando graças pelo alimento, o alimento é santificado, né? Agora, hoje, quando vamos a um supermercado, não estamos comprando alimento, né? Alimento é tirar o leite da vaca lá no curral. Quando você compra o leite de caixinha, já é uma coisa pré-fabricada, né? Fervida não sei quantas vezes, né? Há diferença entre alimento e coisas industriais fabricadas. Hoje já tem até híbrido, né? Transgêneros, alimentos que você compra um milho ali no supermercado, se você plantar, ele não reproduz, né? Serve para comer uma única vez. Em outras palavras, é coisa de laboratório, científico, industrial, fabricado. Não é o grão original. Então, somos uma geração que não comemos alimento como comiam os mais velhos de outras gerações passadas. Nossos bisavós, avós, quem sabe, dependendo da idade, até nossos pais e mãe, né? Meu pai, eu acho que ele vai fazer 75 anos, né? Nem diabetes tem, né? Um homem que vai fazer 75 anos, ele está vivendo quase 2 gerações, porque uma geração é 80 anos, né? Com certeza
viveu num mundo diferente do nosso de hoje, né? Se você der um smartphone pro meu pai, se eu der um smartphone, não sabe nem usar. O celular dele é daquele analógico. Esse negócio de IA, Facebook, Quai, TikTok, YouTube, internet, meu pai nem sabe o que é isso e nem quer saber. Ele vive a vida dele, né? Como ele nasceu, como ele cresceu, né? Então, a Escritura diz que o alimento, pela palavra da oração e ação de graça, uma palavra de oração agradecendo. Ó Jeová, Criador dos céus e da terra, o Criador que criou a semente, que envia sol e chuva, faz a semente se multiplicar. Porque Deus não criou transgênero, híbrido. Aí é obra do homem, né? Começou a misturar as coisas, né? Gênesis, acho que é 11, 10, diz que cada semente deve se reproduzir conforme a sua espécie, né? Aí o homem foi misturando. Hoje eu vejo lá em Israel que tem uma máquina 3D que produz carne. Eu vi o primeiro Israel comendo essa carne, né? Esse é o futuro, porque dizem que o gado, a União Europeia, os cientistas da Europa, o gado quando solta o gás, solta um gás, diz que isso estraga a camada de ozônio e no futuro as carnes têm que ser 3D por máquina, não? Que produzirão, fabricarão isso. Agora, isso é alimento, gente? E mais, além de não comer alimento, as pessoas nem orar a hora, engole o industrial, o transgênero, o híbrido, igual o pato. Bota um pratão ali, 5 colheradas já engoliu aquele pratão, nem orou, né? Por exemplo, aí eu não estou dizendo que você deve fazer o que eu faço, mas eu não tenho coragem de orar por uma Coca-Cola, para Deus abençoar isso. Isso é pré-fabricado, gente. Eu posso orar pelo arroz, o feijão, né? Mas uma Coca-Cola eu nem oro. Você toma às vezes, mas não tenho coragem de orar porque eu sei que não é alimento. Você me entende? Nós não estamos comendo alimento. Hoje, em 2026, né? Se quisermos comer alimento, até que aqui em Goiânia tem uma feira ali que vende alimento, né, orgânico, né? Os originais, mas o preço é outro, né? A pessoa com salário mínimo comprando o industrial, transgênico, o híbrido, já não dá conta de comprar. Imagina comprar o orgânico, que é aquele sem o radar, os venenos, né? Os inseticidas, sem os mata-tudo, né? E ainda tem gente que come, engole igual pato e não tem coragem de orar. Outro dia eu passei mal, uns dias atrás, né? Eu tinha comido essas rosquinhas, tipo rosquinha Mabel, mas não era Mabel. É idêntica, a marca era outra, né? Acho que já tinha um dia e meu organismo, o intestino, não dissolveu isso não. Acordei de manhã passando mal, vomitando. Minha esposa depois me disse: vomitou aquelas rosquinhas, aqueles biscoitos que você comeu tudo ontem, né? Eu disse, é por isso que eu passei mal, ou seja, não é alimento. Se comemos, às vezes, porque não tem outra opção ou porque somos teimosos, né? Que situação! Eu poderia falar de muitas outras coisas, né? Mostrando que o mundo anda mal, né? Muitas outras coisas, né? Eu sou técnico em enfermagem. Poderia falar de vacinas, os efeitos colaterais, né?
e tantas coisas relacionadas à área de saúde. Mas eu estou aqui para pregar, né? Tudo que Deus criou é bom, e o que o homem criou mata. Abrevia seus dias de vida. Aqui em casa não entra salsicha, né? Eu ouço dizer que cada salsicha que você come, você diminui seus dias de vida na terra. Cada cigarro que você fuma, você ia viver 70, 80 anos, você já não vai chegar lá. Dependendo do que você come, você não vai chegar à vida do homem, que é o salmista Davi diz no Terrelim, nos Salmos, que é 70, 80 anos. Quer dizer, o que você faz com o seu corpo, você vai diminuindo os anos de vida, décadas, né? Você está perdendo décadas de vida, né? É comum você ouvir hoje uma mulher de 30 anos dizer, eu tive AVC, né? Uma mulher de 27 anos dizer, eu tive AVC. AVC viria na terceira idade. Alzheimer na terceira idade, né? Esclerose múltipla na terceira idade, muitas doenças, né? Que às vezes já está no metabolismo desde o nascimento, né? Podem aparecer e podem não aparecer, mas vai depender do estilo de vida. Porque não é só alimento que mata, né? Alimento híbrido, transgênico, fabricado. Hoje até o sedentarismo mata, né? O que é o sedentarismo? Há pessoas que aposentam, mas continuam a trabalhar até 90 anos, 80 anos. Há outros que aposentam cedo, né? Para de trabalhar e morre, né? Talvez estivesse em plena atividade, não morreria, porque aposenta e não faz mais nada, né? Nem exercício físico. Muito embora o Achali Echaú, o apóstolo Paulo, disse que o exercício físico para poucos se aproveita. Mesmo poucos que se aproveita é útil, né? Mas eu não estou de acordo, não concordo em ir para a academia. Você vai se você quiser, eu não irei, né? Não é um ambiente de um tal medinho, né? Um discípulo, né? É ambiente de cristão, de judaísta, de islâmico, né? De Hare Krishna, Sheshinoe, de espírita, de católico, protestante, evangélico. Mas não é ambiente de um tal medinho, né? Um discípulo do Mashiach, Yeshua, né? Voltando aqui, o texto diz aqui no versículo 3, né? Que tais falsos ensinadores, Ruach HaKodesh adverte, avisa, que nos últimos dias vão proibir o matrimônio, o casamento. Oh, mas a Igreja Católica é contra o divórcio. O divórcio entrou no Brasil em 1977. As mulheres, enfim, desquitadas com o divórcio, puderam casar-se de novo, né? Mas isso é contra as Escrituras. Vou abrir aqui 1 Coríntios, capítulo 7. O versículo 10, Paulo diz que se a mulher se separar do seu marido, não te case de novo, né? Segunda vez. Deve viver solteira ou reconciliar-se com o seu marido, né? E por quê? Porque não há divórcio. Mas mesmo a Igreja Católica sendo contra o divórcio, a Igreja Romana não tem força moral, né, para um país obedecer. Você não viu agora o Leão XIV? Papa Robert Francis Prevost, americano de Chicago, recebendo no Vaticano uma mulher com indumentárias, né, chefe da Igreja anglicana do Reino Unido, né? Da Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda, né? Ou seja, o Papa dando apoio, né? Já tem mulheres dirigindo certas prefeituras no Vaticano, né? Chefiando certos departamentos da Igreja Católica, embora a Igreja ainda não instituiu mulheres padres, né? Mas já apoia.
já apoia, né? Outras alas religiosas que têm mulheres sacerdotisas, né? Dizem ser sacerdotisa, porque aos gentios Paulo não chama presbítero, líder de congregação, episcopo de sacerdote, né? Apenas é colaborador, né? Sacerdote nas escrituras é os levitas, Coemim, uma das 11 tribos de Israel. O William Branham chamou um pastor de sacerdote. Ah, é? Eu não chamo, porque Paulo nunca chamou. Então eu não chamo. Você entende? Né? Proibirão o casamento. Né? Gente, existe uma maneira sutil, parece que não é, mas é, de se proibir o casamento. Porque segundo as regras das sagradas letras das escrituras, né, o matrimônio é uma moça virgem, tá aqui, ó, 1 Coríntios 7:38, né, casando com um rapaz, não tá dizendo casando com um homem que já experimentou sexo. Ele é homem, né? Mas ele deveria ser um moço, um rapaz. E o rapaz deveria casar com uma moça virgem, né? Ela é mulher. Mas se ela perdeu a virgindade, não é mais moça, né? Muita gente tem medo do nome rapariga, né? Mas em Portugal, rapariga é uma moça, não é nem um palavrão, né? Você entende? Por exemplo, 1 Coríntios 7:37, porque na mensagem de William Branham, o William Branham pregou que o casamento é a partir do noivado, né? Noivou, o homem deu a palavra, fez o voto, a mulher deu a palavra, fez o voto matrimonial, então já estão casados, né? Porém, Paulo diz diferente, aqui o verso 36. Aos que ficarem noivos, mas resolverem não casar mais, eu digo o seguinte: se o rapaz sente que assim não está agindo certo com a sua noiva e acha que sua paixão por ela ainda é muito forte e que devem casar, então casem. Não existe pecado nisso, ou seja, o rapaz e a moça virgem, o rapaz puro, virgem, né? Não há pecado em casar, né? Mas se pelo contrário o rapaz não sente na obrigação de casar, já está noivo, né? Já deu a palavra, fez o voto, mas ele não sente a obrigação de casar. Se está mesmo resolvido a ficar solteiro, e se é capaz de dominar sua vontade, seu libido, seu abrasamento, né? E já resolveu o que deve fazer, ele não tem mais aquela paixão pela sua noiva, né? Então faz bem em não casar com a moça. Você vai ver que Paulo está dizendo aqui o tempo todo que o casamento, a aliança de casamento, o matrimônio é a virgindade, né? Então esse rapaz não mexeu com essa moça, ela é virgem. Esse rapaz é um rapaz também puro, virgem. Ele respeita ela, né? Mas ele não tem mais aquela paixão por ela, né? Ele está vendo que ele dá conta de viver sem ela. O primeiro caso aí, do versículo 36, a paixão ainda é grande. E ele não suportaria viver sem essa moça, né? Então casa. Mas esse de cá está noivo, mas esfriou, né? Ele já olha para a cara dela e já não olha assim, minha pombinha. Minha pombinha, já olha pensando, você já não é mais minha pombinha. Não que ela perdeu a virgindade,
E ela deixou de ser moça. É que a paixão se foi, esfriou, né? Ele não é obrigado a casar, só porque ele tá noivo. Se ele casar, não peca, né? Mas ele não tem obrigação, né? Agora, porque casamento é o ato sexual. A moça perdendo a virgindade, o rapaz perdendo a pureza, né? A sua virgindade. Aí formou uma aliança, essa aliança deve ir até que a morte separe. Veja aqui, ele está falando de moça e rapaz. Uma moça é uma mulher? É, mas é uma mulher virgem. Porque tem mulher que não é moça, já perdeu a virgindade com um certo homem, já virou ficante, hoje é ficante aqui no Brasil, né? De mais 4, 5 homens, mulher é mulher, mas não tem requisito para matrimônio, né? E a culpa é de quem? Porque as igrejas, eu tenho 53 anos, eu nasci em 25 de dezembro de 1972. Mas a Igreja Católica, quando Pedro Alves Cabral, Pero Vaz de Caminha, escritor para o rei de Portugal, desceu em Porto Seguro, né, na ilha de Vera Cruz, Bahia, né? A Igreja Romana pisou os pés aqui, porque é o Frei Calmon, como é que é o nome do Frei lá, que rezou a primeira missa lá em Vera Cruz, lá em Vera Cruz, né? Bahia, né? Eu esqueço, não sei se é Frei. Tem como eu digitar aqui, aí descobri agora, né? Tem alternativa aqui, eu tô com 2 celulares. Qual o nome? Tenha paciência comigo, né? Qual o nome do Frei que rezou? Vamos descobrir agora, para mim não errar. A primeira missa. Primeira missa no Brasil, né? Primeira missa no Brasil. É Calmons no Brasil. Você vai dizer aqui agora. E com isso eu estou querendo dizer que antes aqui eram os índios, não tinha igreja. Depois foi a Igreja Católica, né? Frei Henrique de Coimbra, né? Desceu naquela caravela lá, em Porto Seguro, antiga Vera Cruz, né? Na Bahia. Ele reza a primeira missa. Então a igreja está aqui há mais de 500 anos, ensinando matrimônio, contra o divórcio, né? Mas será que um católico que frequenta a igreja romana fez catecismo, catequese, crismou, vai todo domingo comer a hóstia lá, consagrada pelo padre, na Eucaristia, na igreja católica? Será que essa igreja tem força mesmo? Porque todo mundo é católico, né? É cristão, né? Mas que espécie de cristão? Porque antes eram os índios aqui, né? Sem religião nenhuma, né? Inclusive a igreja apoiou a escravidão dos negros. Ó, morre, escravo, você tem direito do paraíso, não reclame, né? Os índios não. Os índios é igual, não estou dizendo que é bicho do mato, como se fosse bicho do mato, né? Sabe viver na selva. Dá 10 passos, dá um passo e olha 10 vezes, né? Diz o William Branham. O homem branco dá 10 passos para olhar uma vez, depois a onça já comeu, já engoliu, né? O índio é mais prudente, né? Aí, então, a igreja está aí, reinando, né? Aqui no Brasil há 500 anos, mas que força tem a mensagem da Igreja Católica, né? Diz ser contra o divórcio, mas cadê a pregação que orientava que se uma mulher moça deixar de ser moça, não terá direito a matrimônio? Porque Paulo diz em Hebreus 13:4, respeitoso entre todos vós seja o matrimônio, o casamento. A cama do casal conjugal sem mancha, sem fornicação, ou seja, ela não perdeu a virgindade com outro homem, ela não mentiu para o seu futuro marido, né? Ela era virgem, porque Machia disse em Matitial 19:9, a não ser por causa de fornicação, que é um pecado de sexo antes do casamento. Aí sim, há divórcio.
Ela disse que era virgem, mentiu, ele descobriu, então ele pode dar divórcio e casar novamente com uma mulher virgem, né? E ela mentiu, né? Me entende? Fora desse pecado de sexo, a perda da virgindade antes do matrimônio, não há nenhuma exceção ou porta aberta para se casar de novo. Ah, eu casei com uma mulher virgem, eu era puro virgem, minha mulher me traiu, eu tenho direito de casar de novo. Aonde? No Novo Testamento te dá esse direito. Ah, eu era uma mulher virgem, casei com meu marido, ele era puro virgem, mas ele me traiu, agora eu quero divórcio e eu tenho o direito de casar a segunda vez, por motivo de adultério. Não está escrito isso em Mateus 19, versículo 9. Lá fala por motivo de fornicação, que é a prostituição antes do casamento. E o adultério? Adultério não dá direito de casar-se segunda vez, não. Casamento é até que a morte separe. Mas se o homem adulterou, eu já respondi isso, a mulher adulterou, manchou a cama conjugal. O irmão não é obrigado a viver com essa mulher e a irmã não é obrigada a viver com esse homem. Se quiser viver, a Bíblia reprova, né? Mas vais viver em um leito manchado, né? Isso não é a vontade perfeita, a vontade do Criador. Pregador André Luiz Nunes, você ensina diferente dos demais. Porque aqui na minha igreja, a mulher pode ter tido 200 homens, ela batizou em nome de Jesus, o sangue de Jesus zerou ela virou um carro 0 quilômetro. É sua igreja que diz, ela nunca vai virar um carro 0 quilômetro. E nem o homem vai virar um carro 0 quilômetro. Porque a virgindade só se tem uma vez, é para perder no casamento. Tanto da mulher, ela só tem virgindade uma vez, nunca mais vai ser restituído. Pureza, o homem só tem uma vez, nunca mais será restituído. Esse é um pecado que não se deve brincar com ele. E por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 6, fugir da prostituição. Paulo diz que os rapazes, os irmãos solteiros, não devem se unir a uma mulher meretriz, porque senão vai fazer um corpo com ela. Porque um homem, quando se junta com uma mulher, ele se torna um corpo com ela. Aí, para estar na vontade perfeita do Criador, tem que ser uma mulher virgem, um homem puro, né? Para que a cama, o leito conjugal, não tenha mancha. Senão, aos olhos de Deus, debaixo dos olhos de Deus, Deus não verá isso aí como matrimônio, santo matrimônio, casamento. Atos 15, versículo 29, além de proibir comer sangue, animal estrangulado, comida, carne oferecida a ídolos, Atos 15, 29, das 4 coisas, a quarta é proibir as uniões ilegítimas entre um homem e uma mulher. O que é união ilegítima? Quer dizer, não há requisito para ter matrimônio, casamento, já perderam a virgindade. União ilegítima é isso que vemos hoje aqui no Brasil e no mundo. O Trump está no 3º casamento, ele tem mulher viva. O Donald J. Trump, né? Ele dá de cara com Marcos 10, 11 para o homem. Se o homem mandar a mulher embora, despedindo e casando com outra mulher, ele comete adultério contra a sua primeira mulher. Quantos presidentes? Até aqui no Brasil está na mesma situação. É para o homem. Se ele mandar a mulher embora e casar com outra mulher, ele comete adultério contra a primeira. Se a mulher mandar o verso 12 para a mulher, olha a escritura fechando. Se a mulher mandar o marido embora, despedir ele e casar com outro homem, ela comete adultério contra o seu marido. Pode ser presidente, pedreiro, servente, engenheiro, médico, doutor, feriu a palavra, está em adultério. Mas a igreja tem o poder de dar carta de divórcio. Gente, Manchia acabou com o divórcio. Manchia disse que Moisés dava carta de divórcio por qualquer motivo, na Torá. Se casava com uma mulher, está lá em Deuteronômio. 4 meses depois você não gostava, não amava ela, mas ela, você dava carta de divórcio para ela, ela podia casar com quem ela quisesse. E você constituía um novo casamento, era assim, por causa da dureza do coração. Mas se ela casasse com outro homem e esse homem morresse, ela não podia voltar mais para o primeiro marido. Moisés escreveu isso.
Aí Mashiach está acabando com isso. Não foi assim no princípio. Quando o Criador fez um homem e uma mulher, os dois se tornou em uma carne. Desde o princípio. Mashiach, em outras palavras, está dizendo, eu estou fazendo a coisa voltar desde o princípio. Por isso que ele diz, se o homem mandar a mulher dele embora e casar com outra, ele comete adultério contra a primeira esposa. E se a mulher mandar o marido embora, casando com outro homem, ela está em adultério. Marcos, leia. 10, capítulo 10, versículo 11 para o homem, 12 para a mulher. E quando os discípulos, os talmidinos, escutaram Mashiach falar isso, os discípulos disseram assim, sendo assim, mestre, Rabi, vale a pena casar mais não. Quero casar mais não. Leia na Bíblia. Essa foi a reação. Que o judeu tinha carta de divórcio, gente. Por qualquer motivo, dureza de coração. Mashiach está mudando. Hebreus 7,12 diz que quando se muda o sacerdócio, e a Torá, o sacerdócio era de Arão, né? Porém, Mashiach, um sacerdote superior ao de Arão. Hebreus 7 diz que o sacerdócio dele é segundo a ordem de Melquisedeque, né? Melquisedeque não tem pai, não tem mãe, não tem princípio de dia, genealogia, nem fim de dia. É aí onde Paulo diz, quando se muda o sacerdote Arão, sacerdócio de Arão. Arão que intercedia pela fraqueza do povo, fazia sacrifício. Agora o sacerdote de Yehoshua Mashiach. Quem é Yehoshua Mashiach? Ele é o filho do Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? É o Elion, o Altíssimo, é o Shaddai, o Todo-Poderoso. Elohim, aquele que criou todas as coisas, mas é incriado. Adonai, Senhor meu, e Jeová, o Criador. Ele é que é o pai do Mashiach. Mas João não, Ronan 10,30 não diz, eu e o pai somos um? Diz, somos é plural. Isso quer dizer o quê? Que existe o pai e existe o filho. Eu já expliquei aqui que o pai é maior do que o filho. O pai tem um tetragrama. Alguém, acho que frequenta a sinagoga, se escandalizou comigo. Porque acho que ele ouviu a primeira vez a palavra trigrama. Eu pregando que o filho não tem 4 letras, né, do tetragrama no nome do filho. O pai tem Yeho é Yud, He, Vav, Yehová. Yud, He, Vav, Vá, Yehová, Re, né? Yud, He, Vav, Re. O filho tem o trigrama. Yud, He, Vav, né? Yeho é o trigrama. Shua quer dizer salvar. O significado do nome é Yehoshua. Aqui na Bíblia de Jerusalém, página 1704, letra F, no rodapé, para Matetial 1:21, Mateus 1:21, quando o Malach, o mensageiro Gabriel, disse à Virgem Miriam, põe o nome da criança de Yehoshua. Quem escolheu o nome do seu filho? Hein, pai? Você que é pai. Quem escolheu o nome da sua filha ou filho? Hein, mãe? Pois saiba que o nome Yehoshua veio da glória. Por isso que Paulo fala que é o nome que está sobre todo nome no céu, na terra e debaixo da terra. E foi trazido à terra por um malá. Você fala anjo. Mas a palavra ângelos no grego é grega, né? Malá é mensageiro. Então, Gabriel, ou Gavriel no hebraico, né? O malá, o mensageiro, vindo da glória, o mesmo que deu as 70 semanas de Daniel, o mesmo que explicou os 4 animais de Daniel 7, o bode, a Grécia em Daniel 8, o carneiro, a Pérsia, o Irã em Daniel 8, explicou lá quem vai ser a besta em Daniel 8:9, vindo do norte de Israel, mostrou que a besta fará verdadeiramente em Daniel 11:40-45, vindo do norte de Israel, conquistando o Egito, todo o Oriente Médio, incluindo a África do Norte, né? Etiópia, Cush, Fut, Líbia, né? Esse mesmo malá, mensageiro, Gabriel, foi que deu o nome para a Virgem Miriam, você fala Virgem Maria, mas é Miriam no hebraico, colocar na criança, ou seja, Yehoshua não é um nome que
Maria, ou Miriam, escolheu. E Yehoshua não é um nome que Yosef, o carpinteiro, escolheu, mas é um nome que o Malá, mensageiro Gabriel, já trouxe da glória. Se ele trouxe da glória, porque tem 7 Malá, anjos, que têm direito aí à presença do Eterno. Lê o livro de Tobias, Rafael é um deles. Ele tem acesso direto, né? Nem todos os anjos, ou Malá, mensageiro, podem ir direto ao trono e falar com o Criador, assim, diretamente. Mas tem 7 príncipes, né? Um é Rafael, o Gabriel é outro, né? Miguel é outro. Você entende, né? E eu acredito porque o papel do Rafael é cura divina. O papel do arcanjo Miguel é guerra, né? Luta, né? Porém, o Gabriel é um porta-voz, é um mensageiro, né? Acredito que muitas vezes Deus chama ele e dá a missão, a mensagem, e diz, leva. Ele é quem aparece para Zacarias, em Lucas capítulo 1. Ele é que diz, você vai ficar mudo. E ele é que escolhe, inclusive, o nome lá do primo de Yehoshua, né? Põe o nome da criança quando nascer, o levita, o sacerdote, Isarias, Zacarias, dentro do templo, era a parte dele durante aquela semana. E o Malá, o mensageiro, o anjo Gabriel, o mensageiro, apareceu e disse, põe o nome da criança de Yehoanã, não João. Gabriel nunca falou João ou Jesus, ele falou Yehoshua, a virgem Miriam, e a Zacarias, o sacerdote, põe o nome do menino de Yehoanã, porque a letra J não existia naquela época, gente. Ela é inventada em 1524, quando o Papa Leão X enviou seu embaixador para a Alemanha, linguístico gramático, chamado de Jean-Georges Tricino, pai da letra J. Tudo que eu estou falando para vocês aqui eu provo, né? Você que já leu a Bíblia, eu vou falando as escrituras na sua mente, vai indo para o lugar certo, você vai pensando, ele está pregando certo, isso aí está escrito. Agora, esse negócio de Jean-Georges Tricino eu nunca ouvi falar. Então vai investigar, vai pesquisando, né? Então é um nome vindo da glória, né? É o nome que está sobre todo nome nos céus, na terra, debaixo da terra, das águas. Até o próprio nome romano, italiano, em latim, Jesus, está debaixo, menor, está abaixo do nome Yehoshua. Mas eu não estou aqui para empatar ninguém de ser cristão, embora para mim cristão é pagão. Nem de ser judeu, judaizante, judaísmo é pagão, ou islâmico, muçulmano é pagão, né? Eu não vou impedir ninguém, eu gosto de pregar a verdade, né? Voltando aos Coríntios, capítulo 7, e na sua opinião, pregador, alguém pode perguntar, como que está sendo proibido o matrimônio, o casamento hoje, já que é uma profecia de Paulo? É isso aí que eu estou dizendo. Das igrejas deixar correr frouxa, dizer que uma mulher que já teve 50, 100 homens, ao batizar em nome de Jesus Cristo, o sangue de Jesus perdoa de todos os pecados, virou um carro 0 quilômetro, né, dentro da igreja, zerou. Não creio nisso, não. Isso aí é mentira das igrejas. Perdeu a virgindade, está perdido para sempre. E as igrejas fazendo cerimônia religiosa de mulher que não é virgem, dizendo que isso é casamento, cerimônia de bodas, de casamento, mulher que não é virgem, homem que não é puro virgem, isso aí é uma forma sutil de proibir o matrimônio, o santo matrimônio, porque Deus não reconhece esse casamento. Mas o pregador, o homem está de paletó e gravata, a mulher está de véu, vestido branco e grinalda. Ah, é? E aos olhos de Deus, que o véu era para simbolizar a virgindade, né? É virgem. E esse paletó, gravata que o homem usa na cerimônia aí de matrimônio, que o padre faz, o pastor faz, ele nunca fez sexo com mulher nenhuma. Ele é puro.
Por isso que eu estou dizendo, Deus não reconhece essa cerimônia. Oh, você diz, mas é lindo, né? Deus não está caçando beleza, buscando beleza, Ele está caçando quem é puro, quem é virgem, né? É por isso que a palavra original não busca números. Números, porque a porta é estreita, né? Números de alma. Igual os gideões aí. 1.000 almas aceitou Jesus no culto dos gideões em Camboriú. Pode ter aceitado Jesus. Jesus é fácil aceitar. É o Deus da Igreja Católica, né? É o Salvador que a Igreja Católica inventou. É um nome romano. Mas Mashiach, Yeshua, a verdadeira porta estreita, aí não é fácil, não. Aí o caminho é difícil. Aí não é qualquer um que passa por essa porta, não. Eu preguei aqui que se passar, vai passar espremido e arrochando, né? Como é que é isso? É largando todo tipo de pecado. Você me entende? Porque, olha, o fundador do pentecostalismo, o nome dele não é William Seymour, que morreu em 1928, que começou esse avivamento, né, na Rua Azusa em 1906, em Los Angeles, né, no armazém lá abandonado, a missão apostólica. O fundador do movimento pentecostal, o nome dele é Charles Fox Parham, é americano, mas era branco. Ele que começa isso lá em Houston, Texas, em Topeka, né? As primeiras pessoas a falar em língua estranha foi com ele. Ele era doutor em teologia, ele fundou uma escola em Topeka, Houston. William Seymour se matriculou na escola num tempo que os Estados Unidos tinha segregação racial. Como ele era de cor, negro, ele tinha que sentar no corredor, não dentro da sala de aula. E Charles Fox Parham estava me ensinando o batismo do Espírito Santo, que era o falar em língua estranha, muito embora o pai do pentecostalismo, um homem branco. E o Cacu Felipe disse que o William Seymour é o 7º mensageiro. Empurrou o William Branham para o 8º. E o Cacu Felipe disse que é o 8º mensageiro da era da Odisseia. O William Seymour não é o fundador do movimento pentecostal? É Charles Fox Parham. O William Seymour era aluno dele, ele era o professor. Ele se interessou mais do que todo mundo ali, os alunos em Topeka, Houston. Ele no corredor lá, porque sendo negro não podia sentar na escola, mesmo teológica, com os brancos. É ele que vai para Los Angeles e começa o movimento lá. Tá dormindo. É ele que começa o movimento lá. E o William Seymour aprende e dispara, cresce, explode. E depois Charles Fox Parham vai pregar na Rua Azusa e diz, esse movimento é selvagem. Eu sou o pai, não é o William Seymour, ele é meu aluno. A coisa cresceu na mão de William Seymour, mas eu sou o pai. E eu digo a vocês, ele pregando para os brancos e negros na Rua Azul, não é bíblico, não tem base bíblica, não é igual a Atos 2, é selvagem. Aí hoje você escuta um cantor famoso da Assembleia de Deus, em 2026, como é que é o nome aqui, eu anotei? Maico Tocha, está dizendo que é Maico Fogo, né? A plataforma é pequena para ele cantou. O crente na cadeira de roda não vai ficar parado, né? A música dele. Ele canta correndo, pulando, gritando, correndo nos corredores. Você entende? Isso é selvagem, gente. Você vê que o movimento é selvagem, todo mundo rodopiando na igreja, pulando. Isso é selvagem, gente. É um movimento selvagem. Não é um movimento solene, com reverência, respeitoso, igual as escrituras dizem. Lá na meia hora de silêncio, cessou tudo no céu, os 24 anciões, os serafins, os querubins. O céu não é essa bagunça selvagem
pentecostal, não. Esse show gospel que tem DJ, rap. Isso é um movimento selvagem. Charles Fox Parham estava certo. Ele disse que não combina com Atos 2. Nem as línguas estranhas. Ele, em Atos 2 era idioma, língua materna. Se eu fosse um judeu, morasse no Brasil, tivesse no dia de Pentecostes, eu escutaria Kefa, que se chama de Pedro, pregar em português. Ele pregaria lá em hebraico, mas chegaria no meu ouvido sem precisar de interpretação em português. Como ouvimos esses galileus falarem na língua materna, na língua em que somos nascidos. Por isso que Charles Fox Parham abandonou o movimento. Deus usou William Seymour? Acredito que sim. Porque aquilo ali tenho certeza, era a casca. Era a espiga, a casca, não era o grão. O William Branham vem, o irmão Branham mesmo diz, eu sou pentecostal, a bola, não? O grão é hoje. É o que eu estou a pregar aqui, sobre matrimônio. De acordo com Paulo. Paulo era o grão, não? Nunca que esses cultos de louvores gospel, show gospel, congresso gospel, essa brabeza que essas mulheres têm, até a letra dos cânticos, louvores das mulheres, é violenta, é bárbara, é uma autoridade, né? Que não existe mulher pregadora. Olha o tanto que o movimento de pentecostal começou, não na Rua Azusa, começou em Topeka, Houston, Texas, com Charles Fox Parham. Olha o tanto que ele é violento. Ele coloca uma mulher que menstruou, talvez está até menstruada ali em dias críticos, exercendo autoridade sobre homens, e elas pregam bravas, não? Violentas, bravas, não? Empoderadas, não? Mulheres empoderadas. É isso que o movimento trouxe. É isso que o movimento trouxe, gente. E ninguém vai barrar. Isso aí vai até o Lago de Fogo, até a Grande Tribulação. Essas 100 mil igrejas no Brasil, né? Que não tem nada a ver com a palavra original. As cantoras, diz que é cantora tocha de fogo, cantor tocha de fogo. Você vê que a voz não é nem suave. Não é nem uma voz suave, né? Nem dos homens. Antigamente dizia louvor sacro, né? Aqueles antigos, embora eu nem pare para escutar, nem Luiz de Carvalho, nem Feliciano do Amaral, né? Homens que já morreram e eles cantavam sacros, né? Eu não paro nem para ouvir, eu nem tenho esses hinos. Aliás, eu não tenho cantado nada, não? Eu não sou compositor de cântico, de música, não? Como o rei Davi nos Salmos Telim. Então eu prefiro ficar calado. Não houve meia hora de silêncio na glória? Sem cântico? Os instrumentistas, o serafim que cantava Kadosh, 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 é Adonai dos exércitos, não pararam de cantar? O que tem? Ficar um tempo na terra sem cantar. Não pode ficar na terra sem a palavra original. Mas isso aí Deus nunca recebe. Mashiach disse, eis que estou à porta e bato. Mashiach Yoshua. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, ele não recebe esses louvores de Gideão, de Batista, de Presbiteriano. Aonde que Mashiach vai aceitar o louvor de uma mulher que usa fio dental na praia, no clube? Biquíni, maiô, short, baby doll. Anda mostrando os umbigos, 70% dos peitos, dos seios. Boca pintada de batom, esmalte, brinco, esmalte nas unhas dos pés, salto alto, anda cascabelando, como falou o profeta Isaías, rebolando, que o salto alto faz a mulher rebolar o traseiro, aí o homem fica igual um cão doido, babando, para fazer sexo com ela, porque Mashiach disse, Matitiel 5:28, qualquer homem que olhando para uma mulher tendo um desejo ardente, né, libido, de fazer sexo com ela, no seu coração já cometeu um adultério com ela, e ela tem que estar sexy, provocante. E as igrejas permitem tudo, gente. Eu devo dizer que os louvores das criancinhas é puro, porque criança inocente nasceu em pecado, mas não manifestou a consciência ainda.
Mas essas mulheres aí, de 15 anos, cantoras gospel, de 18 anos, que cobra aí, tem umas que cobram 200 mil para cantar o cachê. Tudo tem cachê, né? Fernanda Bru, Chiles Cavalhar, Cassiane, isso aí Deus não recebe nunca. Isso aí é entretenimento, diversão. Isso é igual esses cantores do mundo cantando, igual a Shakira, que vai cantar aí no Rio de Janeiro, igual a Madonna, né? É bonito? É entretenimento, é diversão? Assim é o gospel hoje. É o movimento do mundo pentecostal hoje, mas que do dia de Pentecostes em Jerusalém, não tem nada. Que dos 12 Achalia, não tem nada. Que dos ensinamentos de Achalia, Shaul, Paulo, não tem nada. Só tem nome que diz cristão, cristianismo, igreja, mas hoje eu estou pregando aqui, não é nem igreja, é latim, não é nem eclésia, é grego, é Keilah. Não é nem cristão, é talmedim, né? O crente, né? Até o título crente serve, mas embora muita gente diz que é crente, o diabo também é crente. Você é crente, crê que você é um crente que crê que Deus é um só, faz bem, porque os demônios também crêem e estremecem, porque já estão condenados. Eu uso crente, mas o diabo também é crente. Agora seria um verdadeiro de um tal medinho, né? Você me entende, né? O que eu estou a pregar nesta hora, né? Eu não sou profeta, eu não me declaro profeta, eu não sou profeta, eu não me vejo como profeta. Gente, mas minha pregação é verdadeira. Eu já estou a pregar desde 12 de julho de 2022. Eu tenho mais de 3 mil vídeos aí no YouTube. Eu já tenho uma doutrina. Um ensinamento. Me julgue pela minha doutrina, pelo que eu prego. Pode julgar também a minha vida, não faz mal não, porque o pregador tem que ser exemplo, né? Eu também chamo para olhar para o meu exemplo, né? De talmidim, de crente, né? Não só o que eu prego, mas pode julgar minha vida também, pode vasculhar minha vida, pesquisar minha vida, né? Para ver se condiz com o que eu estou a pregar. Eu não acho ruim não, né? Porque a Shaul era exemplo, né? Os 12 Achalia era exemplo, embora tinha um Achalia lá, um apóstolo, que vendeu Machia por 30 moedas de prata, né? Vou voltar a 1 Coríntios capítulo 7 aqui, gente, porque isso não é mais ensinado, né? Aliás, nenhuma das 14 cartas de Paulo hoje é ensinado como deveria ser ensinado, né? Você me entende? Não estou aqui na Bíblia de Jerusalém, 1 Coríntios 7, 58, diz assim, ó, que se o pai der sua moça virgem, filha, né, moça virgem, para casar, não peca, né, porque casamento não é pecado, desde que a moça é virgem e o rapaz é puro, tem a virgindade, né? Então Paulo diz aqui, se o pai da sua filha, ele tem uma filha, moça virgem, quer dar ela para casar, não peca, né? Mas se o pai não der para casar, na Bíblia de Jerusalém diz que ele faz melhor. 1 Coríntios 7, 38. Porque pode acontecer que uma moça, filha, virgem, o pai morreu. Ela é órfã, né? Quem dará a mão dela? Aqui no mundo fala mão em casamento, né? Porque eu acho que se uma moça virgem, e ela tem um pai, não dá pra ir logo casando com ela, não. Tem que passar pelo pai. O pai comprou leite, pão, caderno, lápis. O pai comprou roupa, o pai criou, o pai educou essa menina, o pai nunca levou essa menina numa sala de cinema, num estádio de futebol, num bar, numa balada. O pai nunca comprou anticoncepcional ou deu dinheiro para a filha ir tomar uma injeção para valer 30 dias de anticoncepcional na farmácia. Eu acho, na minha opinião, esse rapaz tem que conversar com o pai, como lá no livro o pai da moça, lá no livro de Tobias, capítulo 7, versículo 13,
Sara, filha de Reuel, o Tobide, filho de Tobias, acompanhado por um homem chamado Ananias, mas não era um homem, era o anjo Rafael, na forma de homem, né? Rafael veio para muitas coisas. Uma das coisas era libertar Sara, que queria se matar, se suicidar, porque ela tinha casado com 7 homens, porém na noite das núpcias não concluía a núpcia. O Asmodeu, o pior demônio que existia, vinha lá e matava os noivos que tinham casado, mas não concluía a noite de núpcia. Ela era virgem. O pai dela, Reuel, já tinha, porque lá em Israel, quando uma pessoa morria em Israel, ou entre os judeus, não tinha esse negócio de velar, fazer funeral 24 horas, ou em alguns países dura até uma semana, né, para enterrar. Morreu no Ananias e Safira, é enterrado na hora. Os judeus eram assim, morreu, não tinha culto fúnebre, reunião fúnebre, era enterrado na hora. E já havia 7 sepulturas. E quando Tobide, leia Tobias capítulo 7, versículo 13, o pai do Tobide, o Tobias era amigo de Reuel. E o anjo Rafael da cura divina tinha descido para curar a cegueira do Tobias, que era um homem cego, né? Mas ele tinha muitas esmolas, igual Cornélio. Esse negócio de esmola é sério, porque o anjo de Deus aí, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, diz: Cornélio, Deus ouviu suas orações, seu jejum e suas esmolas. E o livro de Tobias diz que esmola é capaz de salvar um homem. E o Tobias, pai que estava cego, quando um judeu morria lá na Síria, no exílio, ele mesmo, tinha dinheiro, era rico, ele mesmo fazia o funeral. Ele não deixava nenhum cadáver de um homem judeu conterrâneo apodrecer, se decompor ao ar livre. Se alguém chegasse na casa de Tobias, né? Pai de Tobide, é o Tobide que vai casar com Sara, que já tinha casado 7 vezes, 7 funerais. O Tobias era um homem bom. Ele enterrava todo mundo. E quando ele fazia um almoço grande, num dia de festa judaica, ele não chamava quem tinha comida em casa, não. Leia lá o livro de Tobias. Ele só chamava mendigo, morador de rua, para participar do banquete, aquelas mesas de comida, né? Leia na Bíblia. E lá no final do livro de Tobias, o anjo Rafael disse para o Tobias, depois de curar ele da cegueira: tudo que você fazia, eu via, eu anotava e eu lia para Jeová, o Criador. Todas as suas esmolas, os enterros, os seus banquetes, tudo que você fazia para os necessitados. Eu tinha o maior prazer de escrever. Eu entrava na sala, lá no trono do Criador, na glória, e eu dizia ao Criador: Tobias fez isso. Até as suas orações eu lia para o Criador ouvir. Não é brincadeira não, você é um servo de Deus. E ele estava cego e caiu em pobreza, em necessidade, já não podia trabalhar, né? A mulher dele humilhou ele teve que aguentar, porque você só conhece sua esposa, sua mulher, você diz que conhece ela. Não, você não conhece. Você vai conhecer sua mulher quando der um AVC, quando você ficar cego, quando você tiver impotência sexual, quando a doença vir em você e você não tem mais força para nada. Aí é que você vai conhecer sua mulher, aí é que ela vai mostrar se ela é sua mulher ou não. O Tobias sofreu, gente, quando ele ficou cego. Até a mulher dele pisou nele, né? Ele teve que aguentar, né? Depois Deus restaurou a visão dele, né? E Sara não entendia por que ela casou com 7 homens, 7 funeral. E quando Tobide, filho de Tobias, com aquele homem chamado Ananias, que não era outra pessoa a não ser o anjo Rafael, o Malá, o mensageiro Rafael, aqui em Tobias, capítulo 7, versículo 13, o Reuel diz: traga um papiro, uma folha de papiro, porque o Reuel conhecia
o Tobias pai, como era o Tobide que ia casar com Sara, traga-me uma folha de papiro para eu fazer um contrato de casamento. Vê? Que era de acordo, e ele está dizendo, de acordo com a lei de Moisés. Que hoje é cartório, mas na lei de Moisés era um contrato. O pai que fazia com o rapaz. Por isso que eu estou dizendo que se uma filha é moça, é virgem, ela tem um pai, o pai vai fazer o contrato de casamento, como o Reuel fez aqui. Embora ele manda fazer o contrato de casamento e manda os empregados dele abrir uma 8ª sepultura. Sem o Tobide, filho de Tobias, saber, ó, já vai abrindo a 8ª sepultura, eu vou perder mais um genro. Eu já perdi 7, que na noite de núpcias Asmodeu matava os maridos dela, né? Na noite de núpcias, antes das núpcias, né? Reuel diz, traga a folha de papiro, vou fazer o contrato de casamento, e secretamente ele falou para o seu servo, vai abrir a 8ª sepultura, vai ter enterro hoje. E já tinha enterrado 7. Abra depois da 7ª. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sepulturas. Abra a 8ª. Mas o Reuel não sabia que aquele homem que acompanhava o Tobide, filho de Tobias, era uma lá, Rafael, era o anjo Rafael. E lá no final do livro disse para o Tobide, você via eu sentado na mesa na viagem com você, a viagem foi longa. Você me via comendo comida? Você sabia que eu não estava comendo? Ali só era uma simulação? Que anjo não come comida, entendeu? No almoço, no jantar. Ele falou, eu só estava simulando. Na verdade, eu não estava comendo nada. Parecia estar comendo comida. Mas não estava comendo nada. E é aquele peixe que o Tobide pega com a mão. E o Rafael, o anjo Rafael, não sei se é o fígado, né? Tem uma parte do peixe lá e ele fala, ó, guarda essa parte, né? Um é pro seu pai, essa parte do grande peixe que você pegou, e vamos precisar também dessa parte do peixe aqui, que é o que vai fazer expulsar o Asmodeu para longe de Sara, que é a futura esposa do Tobide. E funcionou, mas hoje se eu pegar um peixe e fazer como o Tobide, para expulsar demônio não vai funcionar não. Parece que tem coisa que só funciona uma só vez, né? Embora eu veja gente pegar o livro de Tobias e dizer que é bruxaria, feitiçaria. Eu não respondo pelo que você vai dizer do livro de Tobias. É problema seu, já chega. Martim Lutero pegar Tobias, Judite, Macabeus 1 e 2, Eclesiástico, Baruque, 7 livros da Bíblia e retirar, né? Aliás, ele tirou 8, a carta de Tiago. Mas a Jacob, no Novo Testamento, ele retorna, porque ele achou a carta de Tiago muito Torá. E é Torá mesmo. Porque aqueles 12 Achalias, Kefa, se considerava, fazia Brit Milá com quem era mergulhado nas águas, no grego batismo, né? Batizado. Ou seja, quem cria nos 12 Achalias tinha que cumprir a Torá, os mandamentos de Moisés. Quem cria na mensagem, pregação de Achalia, Shaul, Paulo, já não tinha que cumprir a Torá. Eu tinha que cumprir, como eu preguei aqui, mais de 700 mandamentos das 14 cartas de Paulo. Aí é completamente diferente da Torá de Moisés. Aí é a nova aliança, o novo pacto, o novo concerto. Aí é a Torá do Mashiach. Tem mandamento? Tem. Olha aqui o mandamento. Tem que passar pelo pai. Tem que passar pelo pai. Você está ouvindo? Tem que passar pelo pai. Se o pai criou como Reuel, ele que dá a mão, né? E um pai talmidim que crê na palavra original, ele nunca vai dar a sua filha para um homem mulherengo que já perdeu a pureza, casar-se com sua filha. Não pode, né? Porque se ele crê na palavra original, nas escrituras, ele sabe que matrimônio é mulher virgem com homem puro, né? Virgindade. Dos dois lados, né?
Leia 1 Coríntios capítulo 7. Minha Bíblia é a Bíblia de Jerusalém, mas eu estou lendo aqui na linguagem de hoje. Você entende? Embora eu não concorde com essa tradução da linguagem de hoje, que aqui vai chamar de cristão, os seguidores, e quanto que era tal medinho, você entende? Então essa é a palavra, né? Eu acredito que é muito claro o que eu estou a pregar. Acredito que todo mundo no íntimo, na alma, no âmago da alma, no interior, no coração, entende. Só que a palavra é dura. Cada ponto da palavra original hoje é duro. Outro dia eu preguei 10 pontos aqui, dos 700, mais de 700 que eu já preguei, e eu disse, olha, eu vou pregar, mas as pessoas não vão acreditar, não vão acreditar, né? É a Bíblia que diz que essa doutrina do apóstolo Paulo voltaria nos últimos dias, mas as pessoas já teriam doutores, pastores, Augusto Nicodemos, Paulo Júnior Trovão, Eliseu Rodrigues, Hernandes Dias Lopes, né? Já estariam rodeados de falsos mestres, professores, e não iriam escutar, daria até gastura em ouvir a sã doutrina. Não suportarão ouvir a sã doutrina. Está lá em Timóteo, né? A sã doutrina volta hoje. E por que ela tem que voltar? Porque se ela não volta, não haverá xalufe, arrebatamento, transladação. O rapto dependia de muitas coisas. Uma delas é o regresso da palavra original, da sã doutrina. A última coisa que está faltando é a construção do terceiro tempo. Já na construção do terceiro tempo haverá o arrebatamento, né? Precisa construir. A noiva da palavra estará aqui na terra até a construção, porque quando a construção terminar, a besta se sentará no templo de Deus. E então aparecerá as duas testemunhas, mas a noiva foi embora da terra, foi levada desse mundo, né? O pregador André Luiz, você acredita em William Branham? 100%. E a mensagem dele, não posso repeti-la. Mas você não deveria pegar a mensagem de William Branham e avançar ela? Avançar ela? Atualizar ela para hoje? Não é meu papel, não é meu trabalho. Eu acredito em William Branham, mensageiro da tarde, mas eu vim para pregar as 14 cartas de Paulo. Mas você não acha que você está voltando ao passado? Estou. Você não acha que você está regressando? Estou. E a palavra original não é velha? Não, é eterna. A vantagem de regressar à sã doutrina, as 14 cartas de Paulo, é porque eu acredito que a Bet Sorá, as boas novas de Paulo, não é velha, não é museu, não é antiga, é eterno. Eterna, é uma pregação eterna. Que quando foi pregado, foi selado, não pode ficar nem aquém, nem ir além. Não pode ir além do que está escrito. Por que não pode? Paulo diz, nem eu e nem Apolo vai além do que está escrito. Se um malá, um anjo, mensageiro, descendo do céu, nós mesmos, ou alguém pregar boas novas diferentes do que já foi pregado, considere maldito, anátema, maldição. Por quê? Porque a palavra que Shaul pregou, Paulo pregou é eterna. Então eu não estou regressando a algo antigo, gente. Algo velho, igual o réis, o cruzeiro, o cruzado, essas moedas que já tinham valor no Brasil, hoje não tem valor nenhum. Agora as escrituras têm valor. Entre as escrituras, porque hoje ninguém está pregando escritura. A não ser eu aqui, pela misericórdia do Criador Jeová e do seu filho Yahushua Mashiach. E o que as pessoas estão pregando? RI, regulamento interno, estatutos de igreja, regras de igreja, normas de igreja, dogmas de igreja, credos de igreja. Agora, eu estou aqui pela graça do Criador e do seu Filho, regressando à palavra, as 14 cartas, porque eu acredito que é eterno, é eterna, boas novas. Põe isso em mente. E Yahushua Mashiach é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus
13:4, quando Yehoanã, primeiro, quarto, Boas Novas, Betsorá diz, no princípio, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E quando a palavra diz, eu sou o caminho, e é verdadeiramente o caminho, é as Escrituras, que em 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e Jeová, por Ruach HaKodesh, e ela condena o erro, mostra as faltas e te leva a viver uma vida correta. Fora das Escrituras ninguém chega à glória. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. As Escrituras, luz para o meu caminho, é luz. É um farol, é lâmpada, é luz. A palavra de Deus sendo pregada hoje deveria produzir emoná, né? Você fala fé, mas fé é latim, emoná. A emoná vem pelo ouvir a pregação da palavra do Mashiach. Mas por que não crê hoje, gente? Por que não há um avivamento como no país de Gales? Fechou os motéis e os bares. Não foi o John Wesley, né? Estou com o nome dele na mente. Outro dia eu preguei sobre ele. Evan não sei o quê. Evan Robert, né? Porque hoje a multiplicação da iniquidade é o fim. Não tem como mais fechar motel, bar. Acabou, gente. É o fim. É uma rápida e curta mensagem, como diz o William Marrombrano. Sim, vai abalar a terra, o mundo, porque as pessoas vão ver que ao ouvir vai ver, então eu estou perdido. Não tem salvação, eu também não vou mudar. E também aquilo que o William Branham profetizou, uma curta era efesiana, né? Não que estejamos na era de Éfeso, mas Deus coloca aqui no final da Laodiceia uma curta, rápida era efesiana, porque Paulo era a estrela de Éfeso, o anjo mensageiro, e então Deus abre a oportunidade, a porta para voltarmos à palavra original. Mas isso passa rápido, isso vai acabar rápido. Rapidamente, isso não vai demorar muito tempo. Lembra de William Branham, que morreu em 24 de dezembro de 1965? Você sabia que hoje, em 2026, a nação de Israel, o Oriente Médio, não está como em 1965, não. O Oriente Médio está pegando fogo. Você não viu a guerra? O segundo ataque, a Segunda Guerra. Em junho teve uma guerra de 2 dias, Estados Unidos finalizou a guerra dos 2 dias, Israel atacando o Irã. Agora foi uma guerra aí de 1 mês, está em trégua ainda. Trump não sabe como sair dessa guerra, diz que já venceu, diz que não é mais Estreito de Hormuz, é Estreito de Donald J. Trump, né? Mas hoje é 2026, uma guerra no Oriente Médio, no Golfo Pérsico, no Estreito de Hormuz, é profético, gente, é Bíblia. Muito diferente de muitas guerras que o mundo já viu, que está vendo lá no Sudão, né? Ali perto de Israel, e Israel envolvido, que Israel é que atacou o Irã com os Estados Unidos, é profecia. Para essa guerra sair do Estreito de Hormuz e ir para o Mar Morto, para o Vale do Oberim, ao leste do Mar Morto, não custa nada, a guerra do Gog. E depois, para sair do Mar Morto e ir para Nazaré, lá próximo de Nazaré, no norte de Israel, no Vale do Megido, Josafá, Jezreel, Vale do Amagedon, não custa nada. Por enquanto ela está em Hormuz, mas ela pode ir para o Mar Morto. Aí é o Gog, a Rússia. E depois ela pode ir para o norte, o Vale do Amagedon, né? Ao norte de Israel, a terceira e última guerra. Não custa nada. Só dela já está aí no Golfo Pérsico, no Estreito de Hormuz, Irã, Iraque, Kuwait, Catar, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Omã. Só de estar aí, está um passo, um pulo, uma curta distância do Mar Morto, que inclusive o Mar Morto, dizem a guiarada lá de Israel, no dia do orgulho gay, de 1º de junho a 4 de junho, dizem que vai ser no Mar Morto. Tem 15 hotéis, 4 dias de festa do orgulho gay. Logo Mar Morto.
O Mar Morto, que Ezequiel 47 diz que as águas do Mar Morto ficarão curativas, mas não é agora, né? E o Mar Morto vai se encher de peixe. Joga um tambaqui, um tucunaré, um dourado no Mar Morto hoje. Morre na hora. Não sobrevive. Mas há uma profecia de que vai sobreviver. Vai se encher de peixes, de vida. E as águas serão curativas. Deus vai curar o Mar Morto. O Mar Morto é onde está enterrado Sodoma e Gomorra. E a guiarada, os gays de Israel, vai desafiar Jeová. Quem sabe é o último ano, última vez que vai se comemorar o dia do orgulho gay em Israel. Desde 1998, todo ano, mesmo com guerra. Eles fazem essa festa, né? Resolveram fazer no Mar Morto. Eu acredito que são incrédulos, os israelenses. O Mar Morto pertence a Israel, está dentro de Israel. Porque foi lá que o Criador enterrou Sodoma e Gomorra. Por que vão fazer lá? É lá que o Gog, os russos, virá para atacar Israel. Tem um monte de profecia para o Mar Morto, né? Por isso que eu estou dizendo que hoje é diferente do tempo de William Branham. Acredito que se William Branham estivesse vivo hoje, ele não ia deixar passar isso, não. Essas coisas que Israel faz. Eu sei, William Branham, quando era vivo, ele dizia: não seja contra Israel. Tenha cuidado com esses políticos que são contra Israel. Mas quando o William Branham era vivo, em 65, Israel não tinha um dia do orgulho gay. Você acha que se William Branham fosse vivo em 1998, quando Israel criou nacionalmente, na nação de Israel, o dia do orgulho gay, você acha que o William Branham ia ficar calado? Vendo isso? Ia tolerar isso? Ia amar tanto Israel que ia deixar passar? Que hoje é assim. Se Israel faz coisa errada, pecado, abominação, se você falar, você é antissemita. Você está amaldiçoando Israel. Não sei disso não, se eu estou amaldiçoando Israel. Eu não acredito que eu esteja amaldiçoando Israel. E nem tirando a bênção de Israel. É Israel que auto se amaldiçoa. Se é que Israel vai pegar alguma maldição. É Israel que tira a bênção de si mesmo. Não é eu, não. Uma nação, um homem, uma mulher, colhe o que planta. Você entende? Se o povo de Israel coloca um dia do orgulho gay, isso é uma abominação, isso traz maldição. Não sou eu, não. Eu devo pregar. Porque se eu não pregar, o Criador vai cobrar de mim. Mas aí eu vou ser chamado de antissemita. Pouco importa. Mashiach não dizia para os judeus, iudins, hebreus, israelenses: vocês são filhos do diabo. Não, nós somos filhos de Abraão. Ele disse: não, vocês são filhos do diabo. Aí você vai chamar Mashiach de antissemita? Quando ele disse: eu quis te juntar Jerusalém, Jerusalém, como a galinha junta seus pintainhos. Você mata todo profeta que eu envie, apedreja os que são enviados a ti. Sua casa vai ficar deserta, vocês vão ser passados ao fio da espada. Uma palavra tão dura dessa, você acha que Mashiach está amaldiçoando Israel? Ou está dizendo que Israel vai colher o que planta? E mais, a Bíblia diz que 144 mil, eu preguei, acho que foi ontem, choram, gemem, Ezequiel 9, de dia e de noite, por causa dos pecados de Jerusalém. Ou então Jerusalém tem pecado? Tem. Apocalipse 11 diz que Jerusalém iria virar simbolicamente Sodoma e Egito. E o Apocalipse 14 diz que os 144 mil, Ezequiel 9, geme e chora. 3, Apocalipse 14, 3. Não tem mentira na boca. 4. São íntegros. 5. Não se prostituíram com mulheres. Vê que não é qualquer um que vai fazer parte dos 144 mil. Você acha que virgindade não é nada, né, mulher? Pureza, virgindade não é nada, né? Pois Deus colocou como requisito, não é o único requisito, é um dos 5, para fazer parte dos 144 mil, para ser selado com o nome do Cordeiro e do seu pai na testa. Não foi eu que colocou esses requisitos. Foi Deus. Eu sou obrigado, a minha responsabilidade é pregar. O pregador André Luiz, você ganha quanto pregando? Nada. É gratuito. Eu não quero ganhar nada.
Porque se eu pregar gratuito, como Paulo pregou, eu posso ganhar uma recompensa no final, o galardão, a vida eterna. Agora, se alguém me der salário para pregar, eu não mereço nenhuma recompensa do Criador, não. Aí você está sendo pago, não? Bem pago, sua recompensa é aqui na terra. Né? Por que você acha que Paulo, o apóstolo Paulo, tinha direito a salário? Por que você acha que ele rejeitou, preferiu exercer a profissão secular, fazedor de tenda e pregar nas horas vagas, né? Gratuitamente e recusar salário? Paulo estava de olho no prêmio, na vida eterna, na aprovação. A mesma coisa eu também estou de olho. Porque eu sei que Deus está vendo esse trabalho aqui, gente. Pode que não seja valorizado, ninguém dê valor, não há problema. Se ninguém reconhece, mas o Criador reconhecendo, aí tem muito valor. Hoje eu tenho uma mensagem, hoje eu tenho uma pregação. E por que é que você tem uma mensagem, uma pregação? Porque já tem mais de 3.000 vídeos no YouTube. Praticamente eu não sei o que falta para pregar. Para mim já pregou tudo, né? Se falta alguma coisa, Deus sabe. Mas na minha opinião já foi pregado tudo, né? Eu não vejo mais nada para pregar. O que já foi pregado aí, as pessoas já não querem. Já não querem, gente. Não querem saber disso. Veja o meu Brasil aqui. É igual todo mundo. Os noticiários, jornais, mídia, internet... que informação está 24 horas. Só política, direita, esquerda, Congresso, Senado, deputados. Só notícia de política. Bolsonarismo, lulismo, PT, PL, direita. Aqui é só política. Se você vivesse no Oriente Médio, as notícias lá seriam diferentes. Porque lá fala hebraico, não seria só política, não? Se você fosse muçulmano, você veria que a notícia teria a ver com a religião muçulmana. Ou como lá no bairro Mexerim, as notícias é em hebraico, eles nem televisão têm, os Haredim não usam smartphone. Aí jornais tem que escrever em hebraico e colar na parede, né? Para saber das informações, né? Que é um povo que vive, tem gente que diz, na Idade da Pedra, vive dentro de Jerusalém moderna, mas nem celular na loja, 5G. 5G eles usam. Eles usam só o Xing Ling mesmo, o analógico, né? Só para ouvir voz. Né? Mas aqui as informações é política. Quando é política, famosos do futebol, famosos da Fórmula 1, famosos da novela, famosos de Hollywood, famosos de Netflix, famosos do cinema. Ou briga de gay, de transexual, homem que parece mulher. É o que mais dá na mídia, na imprensa, né? Na internet. Palavra de Deus, nada, absolutamente nada. Informação sobre a salvação, nada. Absolutamente nada. Então concluímos o que ninguém está preocupado com salvação, mas eu acho que você é um aventureiro. Você quer dinheiro, tem diz isso, né? Você quer fama, né? Pregando o que eu estou pregando. Você acha que eu quero fama? Pregando o que eu estou a pregar? Mais de 700 mandamentos de Paulo. Você acha que eu quero dinheiro pregando, repetindo o que Paulo pregou? Mais de 700 mandamentos. Você acha mesmo que eu quero dinheiro? Que eu quero fama? Que eu quero ser grande, né? No íntimo aqui, quem sabe o que eu quero é o Criador, né? Eu quero o que Paulo queria, né? Depois de correr junto com muitos, que eu não seja reprovado. Correi de tal maneira que alcanceis o prêmio, a coroa da justiça, a coroa da vida. Só que tem que vencer, né? Porque não se pode dar a coroa para quem não venceu, não correu com coragem para vencer, né? Para quem saiu do caminho, cortou atalho, igrejas é atalho. Ou para quem não se preparou, porque até para correr tem que estar preparado, porque senão a cãibra, no atletismo, a cãibra acaba com qualquer um, né? E não pode correr mole, fazer moleza, né?
A coisa é séria, é muito séria. Ora, olha, que Abba Pai, Deus único, Criador, o Pai Celestial, e Jeová, Yod-He, Vav-He. Oh, é proibido, os judeus proíbem falar isso. É proibido? Até onde eu sei na Bíblia, não pode falar em vão. E aonde que numa pregação de ensinamento falar o nome do Eterno é em vão? É correto falar numa pregação que Yod-He, Vav-He, Abba Pai, o Pai Celestial, Jeová, único Deus e Criador, e seu Filho, Salvador, Mediador, e Yahushua Mashiach, abençoe estas palavras nesta hora. Amém.